Paraíso Perdido de John Milton é considerado por muitos como um dos maiores poemas já escritos em língua inglesa. Um poema épico que segue duas narrativas diferentes. A história bíblica de Adão e Eva enquanto eles caem em desgraça e são expulsos do Jardim do Éden. E a história de Satanás ou Lúcifer, que junto com os outros anjos caídos deve criar seu próprio lar após ser expulso do céu. Apenas para um contexto geral. John Milton foi um poeta inglês nascido em 1608. Ele era um grande defensor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, aspectos que certamente transparecem em seu trabalho. Milton não era um grande fã da monarquia, e muitos acreditam que é por isso que sua representação de Satanás é muito mais simpática. Ele visa contar a sua história, em vez de apenas dizer que ele é mau. Paraíso Perdido foi publicado pela primeira vez em 1667 e consistia em 10 livros. Em 1674 foi redigido para conter 12 livros. John Milton é considerado um dos maiores poetas ingleses que já viveram, e Paraíso Perdido foi visto como seu magnum opus, o maior de todos os seus trabalhos. Histórias e poesias de centenas de anos atrás podem ser difíceis de entender, mas essa é necessária para uma compreensão da narrativa teológica, tendo sido banido pela Igreja por mais de 200 anos e o motivo guardado nos arquivos secretos do Vaticano. O poema começa com uma breve discussão sobre a humanidade e sua desobediência a Deus. Isso se refere a Adão e Eva comendo o fruto proibido da árvore do conhecimento. O orador de Milton coloca parte da culpa na serpente infernal, o anjo caído que ele chama de Satanás e que alguns de nós conhecemos como Lúcifer. Este anjo instigou ódio, inveja e vingança. Ele se colocou acima de seus pares, acreditando que sua glória era igual à de Deus. Isso se transformou em uma guerra no céu, que resultou em Deus arremessando Satanás e seus seguidores do céu para um poço de fogo abaixo. Os anjos caídos acordam em um lago de fogo em Tártaro, ou o que conhecemos como inferno, onde estão presos por correntes adamantinas. Quando Satanás acorda, ele descreve seus arredores como uma masmorra horrível em todos os lados, como uma grande fornalha flamejante, mas dessas chamas não emanava luz, mas sim uma escuridão visível para aqueles rebeldes. Aqui sua prisão é ordenada em escuridão total, e sua porção é definida tão distante de Deus e da luz do céu. Milton faz um ótimo trabalho aqui contrastando os dois domínios. Se o céu é um lugar no céu cheio de luz, então onde quer que Satanás e os outros anjos caídos tenham despertado, é uma masmorra, um abismo flamejante onde apenas a escuridão é visível, uma prisão para os caídos. Ao lado de Satanás está seu segundo em comando, Belzebu. Apesar da situação em que se encontram, Satanás não sente arrependimento por sua rebelião contra Deus. De fato, ele vê esse tempo como um período de reagrupamento antes de lançar seu próximo ataque. Na primeira vez, ele questiona se Deus pode ser derrotado. Satanás não descarta essa ideia. Em vez de outra batalha direta, ele sugere uma nova tática. Deus tem muitas criaturas amadas, e se eles pudessem corrompê-las usando seus poderes e o fascínio do mal? Fazer o bem nunca será nossa tarefa, mas sempre fazer o mal é nosso deleite, como sendo contrário à sua vontade elevada a quem resistimos. Se então sua providência busca trazer o bem a partir do nosso mal, nosso trabalho deve ser perverter para esse fim, e do bem ainda encontrar meios de fazer o mal. Em vez de outra batalha no céu, o que Satanás está recomendando é uma guerra por procuração, intermediária entre o céu e o inferno, usando as criações favoritas de Deus. Agora, com um plano, os dois anjos espalham suas asas e deixam esse rio de fogo. Muitos argumentam aqui que eles não quebraram suas correntes. Em vez disso, foram autorizados a sair porque esse não era o castigo que Deus pretendia. Voando acima, eles vasculham a terra e chegam à conclusão de que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Uma vez em terra, Satanás chama seus companheiros anjos caídos e os convoca para sua causa. O discurso teve o efeito desejado, pois os anjos caídos despertaram de seu sono, reuniram-se em torno de Satanás, que os informou que tinham sido apagados do livro da vida e dos outros livros no céu. Mas tudo não estava perdido, pois até mesmo demônios poderiam ser adorados como deuses aos olhos dos homens. Durante este discurso, aprendemos os nomes de mais alguns anjos caídos transformados em demônios: Moloque, o rei do sacrifício humano, e o lascivo Belial.
Ao final deste discurso, Satanás transformou os milhares de anjos feridos e desmantelados em um exército que mais uma vez acreditava em uma causa. Em vez de se envergonharem de suas ações, deveriam abraçar sua natureza maligna e se orgulharem dos demônios que se tornaram. Eles podem fazer de si mesmos um novo lar aqui no inferno. E para marcar este dia, constroem um grande templo na cidade conhecida como Pandemônio, que em grego significa todos os demônios e todos os espíritos. Em latim, Pandemônio tornou-se o ponto focal onde todos os demônios se reuniram para o conselho. Na primeira reunião aqui, Satanás é honesto com seus pares. A guerra no céu foi difícil e pode ser impossível para eles retomar o céu. Ele abre o espaço para quem quiser falar e sobe Moloque. Moloque defende a abordagem direta da guerra aberta, acreditando que deveriam sitiar o céu mais uma vez, mas desta vez usando as novas armas do inferno. Moloque é movido por vingança e raiva. Para ele não há nada pior do que seu destino no inferno, nem mesmo a morte. E por isso não há nada a perder atacando agora, quando aqueles no céu menos esperam. Para ele não há desvantagem neste plano. De qualquer forma, eles estão livres do inferno. O próximo a falar é um muito mais calmo Belial. Ele acredita que seu castigo poderia ser ainda pior se escolhessem atacar o céu novamente. Pode haver um momento em que Deus até perdoe-os por sua traição. Mas Belial não necessariamente defende a paz. Eles deveriam esperar e ver o que Deus planeja para eles e então agir. A seguir, Mamon. Ele não clama por guerra, mas também aceita que nunca se curvará a Deus novamente. Mamon pede por indústria. Eles são livres para fazer o que quiserem no inferno. Se trabalharem juntos, podem fazer do inferno um reino tão grande quanto o céu. Esta ideia é recebida com aplausos e angariou o maior apoio de seus companheiros demônios até agora. O último a falar é Belzebu, que também deseja ser livre da servidão de Deus. Ele conta a Os, seus pares, histórias que ouviu no céu. A criação de um novo mundo que seria povoado por homens. Uma nova raça que Deus ama ainda mais que os anjos. Eles podem ter sua vingança corrompendo e destruindo esses humanos sem outra guerra. Esta sugestão reúne ainda mais apoio do que a ideia apresentada por Mamon. Quando os votos são lançados, é a ideia discutida por Belzebu e Satanás que é escolhida como seu plano de ação. É Satanás quem se voluntaria para deixar o inferno e explorar esta terra prometida. Com Satanás fora, o conselho se reúne novamente e discute como começar a construir o inferno em um reino que pode rivalizar com o céu. Satanás agora tem a tarefa bastante difícil de encontrar uma saída do inferno. Eventualmente ele chega a Os portões, dos quais há 9 no total. 3 feitos de bronze, 3 de ferro e, por último, 3 de adamantina. Guardando esses portões, ele vê 2 figuras à distância. Uma mulher com a metade inferior de uma serpente cercada por uma matilha de cães, e a segunda está envolta em escuridão. Essas 2 figuras são conhecidas como pecado e morte. Satanás confronta essa mulher e exige passagem. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Ela pergunta se ele esqueceu quem eles são. Ela então explica que são seus filhos, pecado e morte, frutos de suas ações como anjo. Pecado foi criada surgindo de sua cabeça. Ela foi então engravidada por Satanás, dando à luz a morte que então, por sua vez, engravidou o pecado. E desta vez ela deu à luz uma matilha de cães que a seguem e atormentam. Os filhos de Satanás eram responsáveis por guardar os portões do inferno, bem como as chaves necessárias para abri-los. Logo ele percebe que seus filhos podem ser persuadidos a se juntar à sua causa. Após explicar o plano de vingança contra Deus, seus filhos, como planejado, são persuadidos e pecado, usando as chaves, destranca os portões do inferno. Adiante há apenas escuridão, mas Satanás escolhe deixar o inferno e voar diretamente para a escuridão. Preso em uma tempestade, Satanás cai pelo céu até pegar carona em uma nuvem, voando cegamente em direção ao ruído que pode ouvir. Ele se encontra na presença do caos e da noite, os governantes deste abismo escuro. Não venho como espião com propósito de explorar ou perturbar os segredos de seu reino, assegurando a caos e noite que ele não tem má intenção. Ele se vê explicando seu plano mais uma vez e pedindo assistência para encontrar este novo mundo. Ao reivindicar este novo mundo e corrompê-lo com o mal, Satanás afirma que o caos também pode reinar livremente aqui, o que é suficiente para convencê-los a se juntar à sua causa. Caos aponta onde um novo mundo foi criado.
e Satanás supõe que deve ser a profetizada terra criada por Deus para a humanidade. Pecado e morte seguem lentamente atrás de Satanás, criando uma ponte do inferno para este novo mundo, o que permitirá que os demônios do inferno viajem facilmente entre os dois. No livro 3, mudamos a perspectiva para o céu, onde Deus tem observado tudo o que acontece. Ele pode ver Satanás viajando para a terra e sabe que isso levará à queda do homem. O livre-arbítrio que ele deu ao homem é o que levará a esta corrupção e queda. No entanto, é o livre-arbítrio para amar que diferencia o homem dos anjos e das outras criações de Deus. De volta a Satanás, que agora encontrou a terra quando pousa, vê um enorme portão que tem uma escada que ele supõe conectar a terra ao céu. Satanás vê a criação de Deus em toda a sua glória e sente um ciúme avassalador. Atraído pelo sol, ele se depara com um anjo em pé em uma colina que ele reconhece como o arcanjo Uriel. Satanás toma a forma de um querubim e se aproxima de Uriel. Ele mente para Uriel dizendo que acabou de descer do céu, curioso sobre este novo mundo e seus habitantes. Uriel é incapaz de ver além do disfarce de Satanás e está realmente bastante feliz em ver um anjo descer do céu com interesse em aprender sobre este novo mundo que Deus criou. Veio buscar. Satanás pousa no Monte Nefertes enquanto contempla a tarefa à sua frente. Ver a beleza do Éden e do paraíso o lembra de um tempo no céu, quando ele ainda possuía sua inocência. Ele começa a ter uma luta interna e, sem saber, o arcanjo Uriel está observando isso acontecer. Ele questiona se poderia voltar ao céu se arrependesse, mas conclui que nunca seria a mesma coisa e que agora passou do ponto de redenção. A única maneira de seguir em frente para ele é aderir ao plano de espalhar o mal e o pecado neste paraíso. Uriel percebe múltiplas expressões faciais diferentes e uma mudança rápida de comportamento, algo que você nunca veria de um querubim, pois são seres alegres. Agora ele começa a suspeitar que este querubim era na verdade alguém tentando enganá-lo. Ele viaja para o céu para informar o arcanjo Gabriel que um dos anjos caídos pode ter encontrado o Éden. Juntos prometem encontrar este impostor. Pela manhã, Satanás essencialmente superou suas dúvidas e decide entrar no Éden. O mais alto de todas as árvores é a árvore da vida, e ao lado dela está a árvore do conhecimento. Satanás se transforma em um pássaro e pousa nos galhos da árvore do conhecimento. Olhando para baixo, observa os muitos animais diferentes. No entanto, sua atenção é atraída para duas criaturas em particular, que ficam de pé sobre duas pernas. Cheio de raiva e ciúme, Satanás se lembra do porquê veio ao paraíso. Essas duas criaturas devem ser a nova raça criada em sua queda. Ele observa Adão e Eva e ouve sua conversa. Adão está dizendo a Eva que ela deve obedecer a Deus porque este paraíso é possível apenas por causa dele. Ela não deve reclamar do trabalho que tem de fazer, porque isso significa que podem vagar e explorar livremente este paraíso com apenas uma regra: nunca comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. À medida que a noite cai, Gabriel e os outros anjos começam a vasculhar o jardim. Eles encontram Satanás, que mudou seu disfarce de pássaro para um sapo, e o trazem perante Gabriel. Ele imediatamente vê através deste disfarce e reconhece Satanás, exigindo saber qual o propósito dele no jardim do Éden. Satanás diz a Gabriel que não tem más intenções e que não há razão para suspeitar de outra coisa. Gabriel, mais uma vez, não está convencido. Não querendo lidar com mais mentiras de Satanás, ele diz que o enviará de volta ao inferno se não confessar tudo. Esta ameaça só consegue enfurecer Satanás ao ponto de uma confrontação física. Enquanto ambos os anjos se preparam para o confronto, são interrompidos por um par de balanças douradas, um sinal do céu. Conhecendo sua própria força, bem como a de Gabriel, Satanás interpreta essas balanças como um sinal de que não pode vencer esta batalha e decide fugir. No livro 5, temos uma interação entre Adão e Eva, onde ela descreve um sonho que teve. Nesse sonho, Eva foi despertada por vozes que podia ouvir vindo da árvore do conhecimento. Seguindo os sussurros, ela vê o que acredita ser um anjo comendo o fruto da árvore. O anjo encoraja Eva a provar por si mesma. Aqui, feliz criatura, bela e angelical Eva, participe também, feliz és tu, mas poderás ser mais feliz, mais digna. Não podes provar e ser daqui em diante entre os deuses, tu mesma uma deusa, não confinada à terra. O anjo está tentando persuadir Eva, insinuando que ela poderia se tornar uma deusa apenas provando o fruto. Antes que Eva possa fazê-lo,
O anjo desaparece e ela acorda de seu sonho. Adão está bastante preocupado, mas faz o possível para tranquilizar Eva de que isso era apenas um sonho e não uma indicação do futuro. Porque Eva, assim como Adão, tem livre-arbítrio, um presente dado por Deus. Neste ponto, Deus está plenamente ciente do plano de Satanás. No entanto, ele ainda acredita que sua criação humana pode exercer seu livre-arbítrio. Ele envia o arcanjo Rafael com a instrução de ir ao Éden e explicar por que o fruto é proibido, ou pelo menos explicar as diferenças entre alimentos considerados terrenos e celestiais. Assim, quando Satanás vier, tanto Adão quanto Eva saberão que comer do fruto é proibido. Se escolherem exercer seu livre-arbítrio sabendo disso, então seus castigos serão seus próprios. Rafael explica essas diferenças a Adão, que por sua vez deve transmitir essa informação a Eva. Quando Adão questiona por que qualquer criatura de Deus desobedeceria voluntariamente a ele, Rafael lhe conta a história de Satanás e sua queda da graça como um conto de advertência. O céu sempre foi um lugar de paz até o dia em que Deus anunciou que tinha criado um filho, que ele desejava governar com ele. Um anjo em particular se opôs a isso e expressou sua frustração e raiva. Esse anjo seria despojado de seu nome celestial, e por sua desobediência seria conhecido como Satanás. Como um dos anjos mais leais e confiáveis de Deus, Satanás acreditava que merecia governar ao lado de Deus, e assim, a rebelião começou. Satanás convenceu 1/3 dos anjos a se juntar à sua causa e contestar o governo no céu. Um anjo rebelde chamado Abdiel eventualmente viu o erro de seus caminhos e tentou convencer Satanás de que esta não era uma batalha que poderia ser vencida. Abdiel então pediu perdão a Deus, que foi concedido, mostrando que, para aqueles que buscam, sempre haverá redenção. Esta discussão continua no livro 6, onde Rafael discute a guerra no céu com mais detalhes. Termina com Rafael dizendo a Adão que Satanás e os outros anjos caídos já começaram a tramar a queda da humanidade. Eles desejam levar Adão e Eva ao caminho do pecado. Eles devem estar atentos e temer Satanás, mas também devem ser corajosos o suficiente para resistir a ele. Nos livros 7 e 8, Adão questiona sobre a criação do mundo, e Rafael concorda em explicar. Após a queda de Satanás e dos outros anjos rebeldes, Deus desejou preencher esses lugares ausentes, e assim encontrou uma parte vazia do universo, desprovida de vida, e criou a Terra. Se a humanidade mostrasse obediência e crença na vontade de Deus, haveria um dia em que a Terra e o céu se tornariam um só. Esta discussão bastante longa termina com Rafael retornando ao céu. No livro 9, vemos o retorno de Satanás ao jardim do Éden, evitando os anjos que estão vigiando as muralhas. O disfarce escolhido por Satanás desta vez é uma serpente. Quando Adão e Eva acordam na manhã seguinte, eles começam seu trabalho. No entanto, com muito a fazer, Eva sugere que realizem tarefas separadas para que possam terminar o dobro do trabalho no mesmo tempo. Relutantemente, Adão concorda e ambos seguem em direções opostas. Quando Satanás encontra Eva, ela está sozinha, o que facilita muito seu plano. A serpente chama Eva e a seduz, afirmando que o fruto foi o que lhe deu intelecto e a capacidade de falar. Sabendo que o fruto é proibido, Eva tenta resistir. No entanto, a serpente continua a lisonjeá-la com elogios à sua beleza. Satanás continua questionando por que Deus proibiria o fruto, a menos que possuísse algum tipo de poder que ele quisesse manter para si. Eva estendeu a mão e da árvore arrancou uma maçã. Certamente algumas frutas não poderiam fazer mal. As alegações de Adão devem ter sido exageradas, e então ela deu uma mordida na maçã. Esperando sentir algo maravilhoso, inicialmente sentiu-se revigorada, mas logo isso se transformou em um sentimento horrível, o sentimento de arrependimento instantâneo. Sem saber o que fazer, Eva procurou por Adão. Se ela o convencesse a também comer o fruto, então seu pecado seria igual. Quando ela explicou tudo a Adão, suas escolhas eram muito simples. Se desejasse permanecer com Eva, ele também deveria consumir o fruto para garantir que sofressem o mesmo destino. E assim, Adão também comeu o fruto. E assim como Eva inicialmente sentiu seus efeitos positivos, os dois acabam fazendo sexo e adormecem sob a árvore. Quando acordam, são tomados por uma culpa e vergonha avassaladoras. Fica claro para eles que podem ter perdido seu paraíso para sempre. Eles cobrem seus corpos nus com folhas,
e não demora muito para que comecem a se culpar mutuamente pela queda em desgraça. No livro 10, os anjos retornam ao céu para informar a Deus o que aconteceu no jardim, mas ele está plenamente ciente, tendo observado tudo. Eles tentam compartilhar a culpa, pois falharam em impedir que Satanás entrasse no jardim, mas Deus os absolve de qualquer culpa, pois ele permitiu que isso acontecesse. Ele diz que enviará seu filho à terra para punir os pecadores. Quando ele chega, pergunta a Adão e Eva se comeram do fruto. Adão admite que sim, após Eva lhe dar o fruto, e Eva diz que foi enganada a fazê-lo pela serpente. Punindo todas as três partes, o filho declara que, a partir de agora, as serpentes serão amaldiçoadas a rastejar para sempre no ventre, nunca se levantando. Os filhos de Adão serão forçados a trabalhar o dia todo e caçar para se alimentar. Os filhos de Eva darão à luz com dor e serão forçados a se submeter aos seus maridos. No entanto, a descendência de Eva vingará a serpente. Satanás começa sua jornada de volta ao inferno vitorioso. Esperando-o estão morte e pecado. Acreditando no Pai, eles já terminaram de criar a ponte, tornando a jornada do inferno à terra muito mais rápida. Quando Satanás deixa o paraíso, seus filhos o parabenizam. Nos arredores, pecado jura corromper as mentes da humanidade, e morte infectará todos os seres vivos, fazendo com que morram. Quando Satanás retorna ao pandemônio, chama, contando histórias de sua vitória. No entanto, não recebe a recepção que esperava. Ninguém está aplaudindo. Tudo o que ele pode ouvir é o som de silvos. Todos os demônios foram transformados em serpentes como punição. O inferno agora está cheio de árvores contendo frutos. Sempre que as serpentes tentam comer dessas árvores, o fruto se transforma em cinzas. Enquanto isso, conforme prometido ao Pai, pecado e morte chegam à terra. Deus diz a seus anjos que permitirá que pecado e morte permaneçam lá até o dia do julgamento, quando deverão retornar ao inferno e cumprir seu castigo eterno com o Pai. Ele também informa aos anjos que a terra não será mais um paraíso perfeito. Os humanos agora terão que suportar frio extremo e calor escaldante. Os animais começam a se voltar uns contra os outros, e alguns agora até veem Adão e Eva como alimento. No livro 11, o arcanjo Miguel é encarregado de expulsar Adão e Eva do Éden. Embora não possam mais viver no paraíso, se Adão e Eva continuarem a viver uma vida honesta e moral, então após a morte, serão reunidos com Deus no céu. Ao ouvir seu remorso, Deus também decide que seu próprio filho será o maior defensor da humanidade e acabará pagando por seus pecados. Antes de Miguel expulsar Adão e Eva do Éden, ele mostra a Adão o futuro da humanidade, os eventos que ocorrerão antes do grande dilúvio. No livro 12, Miguel discute o futuro da humanidade após o dilúvio. Ao final desta discussão, Adão fica aliviado ao saber que, apesar desses atos de pecado, sempre haverá redenção. Adão e Eva são escoltados dos portões do paraíso para este novo mundo, sabendo que o paraíso pode ter sido perdido, mas a esperança ainda permanece.